Meninas, já estou aqui com nossos convidados, nós vamos falar sobre congelamento de óvulos. Estou aqui com o Dr. Alessio Calim Matias, que é ginecologista e obstetra, seja bem-vindo. E Francisco Marziona, que é médico, né, do Instituto Paulista de Cancerologia, seja bem-vindo também. Estamos aqui também com a Juliana Cristina Ficati Moreira, paciente que congelou o óvulo, né? Eu queria que você começasse a contar a sua experiência, viu, Juliana? Como que foi? Porque você teve câncer, né, na mama esquerda, e aí você não tinha filhos ainda, e você pensou que poderia não engravidar mais devido que você ficou sabendo que não poderia ter filhos por causa da quimioterapia, que é muito forte. Eu queria que você começasse a contar pra gente como que foi isso, essa experiência. Bom dia, Daniela. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Quando eu tive câncer com 26 anos, eu era solteira, enfim, apenas namorava. O meu marido me pediu em casamento antes do resultado da biópsia, com câncer ou sem câncer eu fico com você, o que foi assim uma bênção. Mas naquela época eu não tinha como pensar na maternidade e no futuro, né? A paciente de câncer, ela primeiro pensa em ficar viva, porque o medo de morrer é muito grande. Na verdade, a minha cunhada, que mora nos Estados Unidos, telefonou e disse: você não vai congelar óvulos? Porque aqui nos Estados Unidos todo mundo congela. Você vai preservar a sua fertilidade? E aqui no Brasil, eu fui a primeira paciente oncológica a realizar esse procedimento, porque a quimioterapia ela induz uma infertilidade no futuro. Embora tenha a chance de voltar, menstruar, etc. e tal, por exemplo, eu hoje estou em menopausa. E esse tratamento, eu tive a chance de fazer, a sorte de fazer, pela doutora Ana Lúcia Beltrame, que foi quem me atendeu na época, me deu mais segurança e tranquilidade para me entregar ao tratamento, à quimioterapia, sabendo que eu preservei e fiz tudo o que eu podia para ser mãe no futuro. Hoje eu estou casada, a gente já está planejando ter os nossos filhos e eu tenho essa bênção aí guardada, que são os meus óvulos. Claro, penso também em ser mãe. Por quanto tempo já que está guardado? 7 anos. 7 anos já? 7 anos já congelados. E aí já estou começando a voltar nos meus médicos para ouvir deles o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para descongelar esses óvulos e fazer o tratamento da fertilização in vitro. Agora é importante difundir isso para as pacientes, porque no momento do tratamento oncológico, especialmente tão jovem que eu estava, eu não tinha a mínima ideia que eu poderia ficar infértil de uma maneira definitiva. Como de fato aconteceu. 80%, né, doutor, que você pode perder a fertilidade. 80%, né, dos casos, você não pode ter filhos, né? E como que é esse procedimento, assim? Uma pessoa que, por exemplo, descobriu que está com câncer, e às vezes até pessoa que às vezes não está programando uma gravidez agora, futuramente, é mais difícil já. Uma mulher, por exemplo, após os 40 anos, por exemplo, já é mais difícil já uma gravidez, né? Após os 35 anos de idade, a mulher já começa a perder aquela reserva ovariana dela e começa a diminuir a fertilidade dela. Então hoje, não considerando a doença em si, que é o caso da Juliana, mas as pacientes que têm 35 anos, até os 35 anos, deveriam realmente se preocupar em congelar os óvulos, né, por causa da fertilidade, porque senão ela vai ter dificuldade no futuro. No caso específico da Juliana, é uma coisa assim que a medicina evoluiu muito, até nas técnicas de congelamento, né? Na época que a Juliana congelou, era um congelamento mais lento. Hoje esse congelamento é um congelamento mais rápido, por meio de vitrificação. Então hoje você tem uma recuperação do óvulo mais ou menos em torno de 80% a 90% quando você descongela. Maravilha. E a durabilidade? Existe não, praticamente ela não existe? Não tem validade. Não tem validade? Não tem validade. E qual que é esse procedimento? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo a quimioterapia agora, o que ela deve fazer? Na realidade, antes de fazer ela passa primeiro com um oncologista, né? Sim, no caso do Dr. Francisco, que faz toda a avaliação e ele vai acabar nos indicando a paciente para fazer o procedimento ou previamente à cirurgia, ou após a cirurgia, mas antes da quimioterapia e da radioterapia. Porque o que realmente compromete a fertilidade é a quimioterapia e a radioterapia. Entendi. Doutor, como que é o procedimento desse congelamento de óvulo? Como que é feito? Bom, aqui assim, o procedimento é com o doutor Alessio, né? Mas o paciente chega, nós explicamos à paciente que ela tem que fazer uma quimioterapia e cujas drogas que serão utilizadas podem comprometer a sua fertilidade. E explicamos todo o caso da paciente, porque eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: não será toda mulher que terá a chance
de tentar preservar a fertilidade, porque você precisa separar os casos em que você sabe que a evolução serão muito boas e aqueles casos que a evolução não serão boas. De qualquer forma, você tem que expor isso à paciente, tá? Tudo o que pode acontecer com ela, né? Quais são as chances dela, e a partir do momento que ela desejar a fertilidade, então aí é encaminhada ao Dr. Alessio na Gênix. E o senhor, quando você, por exemplo, uma paciente que vai fazer o tratamento com o senhor, antes dela começar a fazer a quimioterapia, o senhor já alerta falando para ela se você tem vontade de engravidar, o senhor já auxilia? Sim. Porque aí nós já orientamos para haver a colheita dos óvulos antes de começar a quimioterapia. Inclusive eles têm no Instituto Paulista de Cancerologia uma equipe de psicologia também, de psicólogas, que também já dão suporte para a paciente, né, nesse sentido. Isso é super importante, né? No caso da Juliana, né, Juliana, que você ficou, assim, será que eu começo a ter a quimioterapia agora? Baque, né? Senão eu vou morrer ou eu vou ter meu filho? Não, porque na verdade você vai ficar maluca, viva, né? Você faz tratamento, obviamente, para ficar viva. E lógico, né? Com certeza. Nós mulheres, até estava comentando com os doutores, nós perdemos todos os símbolos da feminilidade com o tratamento do câncer de mama. Perdemos a mama, cai o cabelo, não é? E aí vai a fertilidade junto, enfim, é muita perda para se aceitar. Quanto tempo você ficou nesse processo da quimioterapia, do tratamento? Com cirurgias e radioterapia e quimioterapia, quase 2 anos, praticamente. Nossa, bastante tempo, né? É um tratamento longo e cansativo, né? E você tinha 26 anos de idade. 26 anos de idade. Jovem. E, na verdade, hoje o perfil da paciente com câncer de mama está cada vez mais jovem, não é, doutor? Cada vez mais jovem. Então, a paciente ela não foi mãe, não é? Então, para que ficar viva após tudo isso e ter uma qualidade de vida reduzida ou descobrir depois do tratamento que não posso ser mãe? Aí vem a depressão, vem o psiquiatra, vem a frustração. A maioria das pacientes acaba perdendo o marido numa situação dessa. É uma situação complicada. Esse tratamento delicado, hoje, essa técnica é uma bênção para todas as mulheres, especialmente as pacientes oncológicas, para reduzir esse efeito colateral, vamos dizer, da quimioterapia. Que é necessário, é um bem necessário a quimioterapia, mas hoje eu tenho a certeza de que eu me entreguei ao tratamento e que hoje eu tenho a opção de ser mãe dos meus próprios óvulos, não é? É uma dor a menos, uma perda a menos do que o cabelo que foi, o corpo que mudou por conta da cirurgia. Hoje você está ótima, está linda, obrigada, super feliz de bem, vejo que você está super bem. Incrível, né? Doutor, sabe o que eu queria te perguntar, doutor Alessio? É comum mais você congelar sêmen ou o óvulo mesmo? Como que é? Muito mais o sêmen. Muito mais o sêmen. Por causa da facilidade, né? Muito mais. O homem vai lá mesmo antes de uma vasectomia, se ele quiser preservar o sêmen dele, ele colhe o material, né? Não precisa de nenhum procedimento, nenhum estímulo hormonal, nada.